Fala galera! Hoje o assunto é fração de uma quantidade. Espero que vocês gostem muito, porque esse assunto é importantíssimo para a vida escolar de vocês. Beleza? Vamos nessa? Vamos aprender? Galera, para explicar para vocês fração de uma quantidade, eu vou tomar como exemplo a famosa barra de chocolate. Vamos supor aqui que eu vou comprar uma barra de chocolate, tá bom? Dessa barra de chocolate, eu vou consumir dela 3/4, certo? Vou dividir minha barra de chocolate em 4 pedaços. Por que em 4? Então vocês sabem que em uma fração, o denominador representa a quantidade de partes que nós dividimos o nosso inteiro. Ou seja, aqui está o nosso inteiro, certo? Se o denominador for 4, 6 ou 8, ele que vai determinar a quantidade de partes que a gente divide o inteiro. Então, como é 4 aqui, nós vamos dividir aqui ele em 4, tá bom? A parte de azul vai representar a quantidade que eu vou consumir, tá bom? Então, aqui, minha primeira parte, segunda e a terceira parte. Vamos supor que minha barra de chocolate, ela tenha 1.200 gramas. Quantas gramas eu vou consumir se eu comer esses 3 pedacinhos? De maneira bem simples, nós vamos resolver da seguinte forma. Se a gente dividiu em 4 pedaços, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai dividir a massa dele, que é 1.200 por 4. Depois nós vamos multiplicar por 3, que foi a quantidade de pedaços que a gente consumiu, beleza? Então vamos aqui, ó. 1.200 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Não sobra nada, não é isso? Então, se eu descer esses 2 zeros daqui, eu também tenho que acrescentar os 2 zeros aqui, tá bom? Se eu acrescentei esses 2 zeros, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou multiplicar pela quantidade de partes que eu comi, não é isso? Então, não foram 3? Eu vou multiplicar aqui por 3. 300 vezes 3 vai dar 900 gramas, tá bom? A pergunta agora é a seguinte, se eu quisesse resolver esse exemplo com uma fração de quantidade, como é que seria feito? Então, seria feito de uma forma também bem simples. Perceba que eu tenho que fazer 3/4 de 1.200 gramas, que foi a minha massa, certo? Como é que fica aqui? Fica assim, ó, 3/4 de 1.200 gramas, certo? Eu queria chamar a atenção de vocês, antes de mais nada, nessa palavra aqui, de, certo? Então, o de em matemática, para a fração de uma quantidade, ele representa a multiplicação, beleza? Então, eu estou colocando aqui de amarelo para mostrar para vocês como seria na forma de fração, tá? Então, seria assim, ó, 3/4 vezes 1.200. Você vai proceder da mesma forma que aconteceu da maneira anterior que eu mostrei para vocês. Você primeiro vai dividir, certo? Depois você vai multiplicar. Vamos nessa aqui, ó. Eu vou dividir primeiro 1.200 por 4. 1.200 dividido por 4 vai dar 300. A gente já viu aqui, tá? E depois a gente vai multiplicar por 3. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 300. Se a gente multiplicar 3 vezes 300, vai dar 900 gramas, que foi o mesmo valor que nós chegamos de forma ilustrativa aqui, tá bom? Eu queria ver agora com vocês alguns exemplos sobre frações de quantidade. Vamos nessa? Calcule as frações de uma quantidade abaixo. 1/5 de 360, 5/6 de 246, 2/3 de 195. Então, galera, só para a gente fixar aqui esse conteúdo, então vamos ver aqui, ó. Lembrando aqui que o de representa a multiplicação na fração de uma quantidade, então aqui, ó, 1/5 vezes 360, certo?
Lembrando que a gente primeiro vai dividir, depois a gente vai multiplicar, tá bom? Então, 360 dividido por 5 vai dar 72. Então, aqui como resultado, a gente vai ter que fazer 1 vezes 72, tá bom? Então, o resultado vai dar, obviamente, 72. Nessa letra B, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, ficaria assim, 5 sextos vezes 246, tá bom? Então, vamos primeiro dividir, depois a gente multiplica, tá? 246 dividido por 6 vai dar 41. Então, 5 vezes 41, como resultado aqui, galera, vai dar o quê? 205, tá bom? Na letra C, para a gente terminar esse exemplo, nós vamos fazer a mesma coisa de novo. Então, 2 terços vezes 195. Divide, depois multiplica, tá bom? Então, 195 dividido por 3 vai dar 65, certo? Então, vai ficar assim, 2 vezes 65. 65 vezes 2 vai dar 130, tá bom? Agora eu quero ver dois problemas com vocês de frações de quantidade, beleza? Vamos ver aqui? Em uma classe com 40 alunos, 7/8 da classe foram a uma excursão. Responda: quantos alunos foram à excursão? Quantos alunos não foram à excursão? Galera, para a gente resolver a nossa questão, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa entender ela, certo? Então, eu já coloquei aqui os dados para vocês. Na questão, ela diz que 7/8 foram à excursão. 7/8 de quantos alunos? Então, a turma tinha 40 alunos, tá bom? Então, para a gente achar a quantidade de alunos que foi à excursão, nesse primeiro quesito da letra A, nós precisamos fazer o seguinte, ó. Então, primeiro, temos que fazer 7/8 de 40. Uma vez, só repetindo, que a gente precisa achar quanto equivale 7/8 dos 40 alunos que a gente tem. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente vinha fazendo antes. Divide, tá bom? E depois multiplica, tá? 40 dividido por 8 vai dar 5, né? Então, vai ficar 7 vezes 5. 7 vezes 5 vai dar 35 alunos. Na letra B, ele pergunta quantas pessoas não foram para a excursão. A gente não precisa fazer mais nenhum cálculo com fração, não é? Por quê? Se a gente já sabe quantos alunos tem ao todo e quantos foram, é só uma subtração simples, né? 40 menos 35, ou seja, 5 alunos não foram para a excursão, tá bom? Vamos ver agora a última questão e a gente vai se despedir? Vamos nessa! Felipe recebe por mês R$ 2.400 de salário. Desta quantia, ele gasta 3/10 com alimentação, 5/8 com moradia e o restante com lazer. Quanto sobra para Felipe gastar com lazer? Galera, essa questão é um pouquinho mais complexa, mas antes de mais nada, eu anotei aqui os dados e a gente vai interpretar ela, tá? Então, nessa situação problema, ele diz que Felipe recebe um salário de R$ 2.400, ele gasta 3/10 com alimentação, 5/8 com moradia e o restante ele gasta com lazer. A questão pede para saber quanto ele gasta com lazer, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos achar quanto ele gasta com alimentação, depois nós vamos achar quanto ele gasta com moradia, nós vamos somar essas duas quantidades e depois diminuir do salário. Beleza? Então vamos nessa, ó. Então vou colocar aqui de branco quanto ele gasta com alimentação, tá? Então ficaria assim, ó, 3/10 vezes 2.400, tá? Dividindo 2.400 por 10 vai dar 240, certo? 3 vezes 240 vai dar 720. Mesma coisa eu vou fazer com a moradia, só que vou fazer aqui do lado, tá? Então, são 5/8 de 2.400, certo? 2.400 dividido por 8 vai dar 300.
Então nós vamos fazer o seguinte, 5 vezes 300. 300 vezes 5 vai dar 1.500, tá bom? Então, os valores aqui que eles gastaram. 720 ele gasta com alimentação, não é? E gasta aqui 1.500 com a moradia. Então nós vamos somar esses dois valores aqui agora e depois diminuir do nosso total. Então como é que vai ficar isso? Vou fazer aqui do ladinho, tá? Então ficaria assim, ó, 1.500 mais 720. Então, galera, o que eu vou fazer aqui é subtrair o salário dele, que é 2.400, menos o que ele gasta, que é 2.220. Então vai ficar assim, 2.400 menos 2.220. Subtraindo aqui, galera, aqui vai dar 0, né? Então corta aqui, vai ficar 3. 10 menos 2 vai dar 8. E aqui vai dar 1, ou seja, vai sobrar R$180 de lazer para eles, para Felipe, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Então, vejo vocês na próxima. Qualquer dúvida, estarei por aqui. Valeu? Um abraço, meu povo.